Olá, pessoal. Nós vamos começar mais uma aula de psicologia geral e o tema de hoje é psicossomática. Para a gente entender o que é psicossomática, dá para a gente dividir essa palavra da seguinte forma: soma significa corpo e psique, alma ou mente. Então, a psicossomática é o estudo da saúde e da doença, considerando que o ser humano é completo, né, entre corpo e alma, que não dá para dissociar, não dá para analisar um problema do paciente ou se ele, como está a saúde dele, sem considerar que ele não é só corpo, que ele não é só mente. Então, a psicossomática diz que é muito importante o ser humano ser visto na sua totalidade, ver que ele tem um corpo, uma mente, uma história de vida, quer dizer, muita coisa aconteceu com essa pessoa para ela chegar até nesse momento, para ela ter essas queixas, essas dores, ou até mesmo para ela estar com a saúde como está até hoje. Então, tem toda uma história de vida. Essa pessoa vive em um ambiente físico e social, vive em um ambiente que pode ser propício ou não para as doenças, salubre, né? Pode viver num ambiente cheio de possibilidades para desenvolver tanto bem quanto mal para a saúde. E imagina um atleta, né, de alta intensidade, como que não é o ambiente social dele, as cobranças, o quanto que ele se cobra e é cobrado do outro para conseguir medalhas, para conseguir vencer mais uma etapa de um desafio. Então, tudo isso vai ser considerado na hora que você olhar o problema do seu paciente ou o quanto ele está saudável. E tem as circunstâncias, que é o momento de vida desse paciente. O que ele está vivendo agora? Ele está numa etapa pré-jogo, pré-disputa, campeonato. Esse momento da vida dele está cobrando demais do corpo, né? Está exigindo demais da mente dele. Então, essa circunstância também muda muito o quanto esse paciente vai melhorar, adoecer. E o ser humano, ele faz isso, gente. Ele junta todas essas coisas na vida para conseguir não, e solta nesse organismo. Então, a psicossomática, ela diz que não dá para você entender a causa raiz de um problema, a causa de uma doença, se você não olhar para todos esses aspectos humanos, para todas essas áreas de vida do paciente. Vou colocar um vídeo para vocês agora, para a gente entender um pouco melhor da psicossomática e também poder discutir algumas coisas. Corpo e mente sempre trabalham juntos. Você tem um sofrimento no seu físico, a sua mente participa. Você tem um sofrimento na sua mente, o seu corpo participa. Esse é o programa Claramente e hoje estamos começando a falar sobre psicossomática. Psicossomática é um ramo da medicina que estuda a relação que existe entre o corpo e a mente e o corpo no sentido do funcionamento normal e no sentido de tentar se entender as doenças que afetam a mente e que têm possíveis coparticipações físicas. Então, quando a gente vai pensar nisso de psicossomática, a gente pode começar a entender o que significa essa palavra, psicossomático, psicossomático. Psico é mente, soma é corpo. Então, uma definição de doença psicossomática é a seguinte, pode ser essa, é a desordem física do corpo, claro que é do corpo, originada ou agravada pela psique ou por processos emocionais do indivíduo. Ou seja, são doenças que às vezes são sintomas que aparecem
pode não ser uma doença estabelecida, pode ser ainda antes da doença ter um sintoma, então pode ser um sintoma que você tem no seu corpo, em alguma área do seu corpo, e que vai ter repercussões, vai ter conexões com a sua mente. O professor Lawrence Kolbe, da Universidade de Colômbia, ele estudando esse assunto, ele falou dos grupos variados de doença psicossomática. Então, sempre colocando essa ideia de que corpo e mente trabalham juntos. A gente pode entender então o seguinte: as pessoas, quando vivem conflitos sociais, conflitos familiares, ou vivem conflitos pessoais que se misturam com problemas na família, então essas tensões, esses desgastes, eles afetam o corpo, eles podem produzir alguma alteração somática, porque exatamente isso, o corpo está sempre participando junto da mente em relação aos sofrimentos. O Dr. Herbert Benson, um clínico da Universidade de Harvard, ele, num livro muito bom em português, aqui está o título em inglês, Timeless Healing, o poder da crença, da biologia da crença, ele fala em português, o título parece que é Medicina Espiritual. Ele fala o seguinte: de 60% a 90% dos pacientes que procuram médicos na clínica, no ambulatório, têm suas doenças devido a estresse físico e mental. São pessoas que têm sintomas físicos, preste atenção, como resultado de problemas sociais e emocionais. E segundo o Dr. Benson, a média poderia ser 75%. Então, a gente pode pensar e começar a pensar disso, de que talvez se você já foi no médico e está com um sintoma físico, exemplo, dor nas costas, já foi no neurologista, já foi no ortopedista, e ele fala, olha, não tem nada, já fiz aqui o raio-x, já fiz tomografia, já fiz ressonância, o exame físico, eletromiografia, tantos exames, e não tem uma causa física para explicar essa dor que você tem nas costas. Então, comece a considerar que possivelmente possa ser uma reação psicossomática. O livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, as páginas 397 e 398, é um texto muito interessante que tem essa conexão com psicossomática. Olha o que essa autora diz aqui. Se você tem a mente impressionada e fixa na ideia de que o banho vai te fazer mal, a impressão mental se comunica com todos os nervos do corpo. Os nervos do corpo controlam a circulação do sangue. Portanto, o sangue, por causa da impressão mental, é confinado nos vasos sanguíneos e perdem-se os bons efeitos do banho. Tudo isso se dá porque o sangue é pela mente e à vontade impedido de fluir prontamente e ir até a superfície do corpo para estimular, para despertar e promover a circulação. E olha como é que ela termina essa explicação. Suponhamos, por exemplo, que você tem a impressão mental de que se você tomar banho vai sentir frio. Eu vou sentir muito frio. O cérebro manda essa informação para os nervos do corpo e os vasos sanguíneos, em obediência a essa vontade, eu vou sentir muito frio, eles não podem realizar seu trabalho e promover uma reação após o banho. Corpo e mente sempre participam juntos. Aqui tem um outro texto bem interessante, também no mesmo livro, a mesma autora, só que é o volume 1, página 62, Mente, Caráter e Personalidade. Ela fala assim, o contexto, ela está falando de descontentamento, tristezas, né? Ela fala, essas emoções deprimentes fazem grande mal à saúde, pois estorvando o processo da digestão, interfere com a nutrição. Olha, o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo de que a emoção sofrida, se você fica nutrindo sentimentos, emoções, vamos chamar de negativas ou dolorosas, né, pessimistas, de reclamação, isso interfere com o próprio processo nutritivo.
Por isso que saúde é um conjunto de procedimentos, não é só você se tornar vegetariano e odiar as pessoas, né? Vocês já ouviram falar, talvez, num professor da Universidade de Fortaleza, do Ceará em Fortaleza, o Dr. Adalberto Barreto. Ele é o criador da terapia comunitária. E uma frase bem típica do Dr. Barreto é o seguinte: se a boca fala, os órgãos saram. E se a boca cala, os órgãos falam. Interessante, né? Então, aquilo que você deveria falar, seria melhor você verbalizar, seria melhor você expressar. Se você não faz isso, se você não consegue isso, a fala vai sair pelo corpo. Um professor de medicina uma vez disse numa aula de que pessoas que têm, por exemplo, muita dificuldade de chorar, chorar com a alma, chorar com a lágrima, chorar com o coração, chorar com a emoção, elas podem reprimir esse choro e esse choro começar a ser transformado em lesões dermatológicas. Aí essas pessoas vão poder ter algumas lesões que nós chamamos de exudativas. O que é isso? São lesões na pele que tem uma secreção. Parece uma coisa romântica, mas se você estudar a psicossomática a fundo, você vai ver que tem as explicações científicas para isso. Outro exemplo, tem pessoas que são muito inseguras e elas, quando vão visitar alguém ou vão passar uns 2, 3 dias na casa de um parente, elas se sentem tão inseguras fora de casa que quando vão para lá dá prisão de ventre, constipação intestinal. Não é nada de alimentação diferente. Aí quando volta para casa, onde se sente mais confortáveis, mais seguras, o intestino volta a funcionar normal. Então, mente e corpo sempre trabalham juntos. Olha que interessante que o pai da medicina, foi o Hipócrates, né? Um médico grego, ele disse assim: mais importante do que saber que doença tem essa pessoa, é saber que pessoa tem essa doença. Então você pode ver que quando a gente tenta olhar a pessoa como um todo, a história passada dela, as emoções, como é que ela lida, o tipo de pensamento que ela nutre, como é que ela funciona no relacionamento com os outros, como é que ela está inserida na realidade da vida, toda essa gama de participações na existência fazem com que a mente tenha um alívio ou uma sobrecarga. E se tem uma sobrecarga, com muita certeza, algum órgão vai participar desse tipo de sofrimento. Lembrando, então, de que todo ser humano existe a dimensão física, a dimensão mental, a dimensão espiritual dentro de uma conexão social, isto é, a pessoa humana de qualquer país, de qualquer raça, religião, condição socioeconômica, cultural. E a gente olhando, então, a parte mental especificamente, ela também tem 3 áreas. A gente pensa, a gente sente e a gente toma uma atitude. Então, quando esses pensamentos e sentimentos estão em conflito dentro da pessoa, muitas vezes o corpo vai entrar para ajudar a lidar com essa situação. Então, o Dr. Benson, de novo, nesse livro dele, Herbert Benson, ele fala assim: as emoções são o natural resultado e a representação no seu cérebro da maneira como ele reage pelo que ocorre em sua vida inteira, dentro e fora de nós. Elas, as emoções, são muito mais importantes para o funcionamento do cérebro e determinação de nossa saúde do que a nossa sociedade, a qual promove a razão objetiva, tem imaginado. E olha como é que ele termina esse pensamento, dizendo assim: a emoção, né, as emoções, os sentimentos, a emoção carrega um mais crucial papel em nossa fisiologia do que a maioria de nós pode compreender. Esse estudo mostra uma coisa interessante, um estudo feito com 3.136 pacientes, né? Eles tinham dor crônica em 66% dos pacientes e também apresentavam a depressão, e 43% sem a depressão. As pessoas que tinham dor crônica incapacitante, 41% dos pacientes tinha também a depressão e 10% sem a depressão.
Então, quanto mais deprimida a pessoa estava, pior era o tipo de dor ou mais incapacitante era o tipo de dor. Então, meus amigos, nós estamos falando sobre psicossomática, a relação entre mente e corpo, mostrando que sempre um trabalha junto com o outro. Então, se você quer ter saúde mental, se você quer ter saúde física, ajude as suas emoções, os seus pensamentos a funcionarem melhor. A gente volta no segundo bloco, trazendo mais informações e um caso sobre esse tema. Até já. Bom, acho que o vídeo fica bem claro para a gente o quanto que é importante analisar todos os lados do ser humano para saber o que está acontecendo com ele, por que ele está agindo daquela maneira, se aquelas dores são físicas mesmo ou se é um problema psicológico. Então, esse vídeo era para ajudar a gente a se aprofundar um pouco, né, no que é a psicossomática, em como ela funciona. E agora a gente vai dar continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre a psique, né? De acordo com a psicanálise, a gente pode considerar que a psique ela tem 4 maneiras de ser entendida, que é tópico, estrutural, econômico e dinâmico. O tópico ou topográfico seria dividido entre inconsciente, pré-consciente, censura e consciência. O que significa isso, né? A consciência é onde a gente processa os pensamentos e a gente registra, vê, ouve, sente tudo que acontece. Então, seria aquilo que você está entendendo que está acontecendo, seria aquele lugar topográfico, né, geograficamente falando, seria aquele lugar que que você está ciente do que está acontecendo, que você está compreendendo aquilo que você está vivendo. Então, corresponde à noção que você tem do seu eu, de quem você é, daquilo que você gosta, faz. Então, é aquilo que está bem claro para você, né? Aquilo que é real para você, que é verdade para você. O pré-consciente, ele seria uma outra parte desse território que a gente fala que é um pouco sem dono, por quê? Porque ele está entre o consciente e o inconsciente, ele é uma separação de fronteira. Então, nesse pré-consciente, eu tenho coisas, arquivos ali, memórias e informações que eu não estou, assim, usando no dia a dia, mas que estão ali prestes a vir à tona a qualquer momento. Então, é como se tivesse uma gavetinha, né, onde eu guardasse uma gavetinha lá na sala, onde eu recebesse as minhas contas, as coisas e deixasse ali sem abrir, sem verificar, e essas contas ficassem ali até o momento em que eu precisasse pagá-las. Então, aí no momento que eu preciso dessa informação, eu vou lá naquela gavetinha, pego, olho e entendo o que está acontecendo, entendo os valores e tudo mais. Então, aparentemente, são informações desconhecidas, mas que podem surgir à tona na consciência a qualquer momento. O inconsciente já seria o grande baú da vida psíquica. A gente fala que é um arquivo morto, né? Um arquivo que você não quer trabalhar, que você não quer usar na sua vida. Seria um arquivo que a gente até fala que é uma escuridão ou que você rejeita. Então vamos pensar assim: você vive coisas que te magoam, que te trazem informações ruins, que você não quer lidar, que é difícil de lidar. Então, o que você faz? Você pega e joga para lá. A sua cabeça faz isso sem muita consciência, né? Sem você... você não fala assim, olha, pensamento ruim, vai lá para o inconsciente. Não, é automático, né? O seu cérebro faz isso. Olha, lembrando que nós estamos falando de psicanálise, né? Nós estamos falando de uma teoria específica da psicologia. Nós não estamos falando que todas as teorias entendem dessa forma, mas é que a psicossomática ela é uma área que foi estudada por psicanalistas, né? Então tem toda uma questão psicanalítica aí. Mas só para a gente retomar, então o inconsciente é o baú, o lugar onde a gente guarda aquelas informações que a gente não quer lidar, que são ruins, traumas, que a gente prefere deixar lá quietinha sem mexer.
O pré-consciente seria a fronteira entre o inconsciente e o consciente. Então, o pré-consciente, a gente é aquela gavetinha da sala que a gente deixa as informações que a gente não precisa agora, que não é necessária para esse momento, mas que a gente pode retomar a qualquer hora. Pode ser ruim, boa, não importa. E o consciente é aquela parte do cérebro em que você tem ciência de tudo, né? Que é bem claro, bem real para você aquelas informações. Também podem ser boas ou ruins. Ainda nós temos a questão da censura, que não seria uma zona específica, mas seria o regulador de tudo isso, né? Então, essa censura, ela tem três zonas, né? A gente divide em censura moral e censura inconsciente, e a gente fala também do ato falho. Então, o que seria essa censura moral, né? Seria a censura que tenta fazer você parar de alguma forma o que você está fazendo, que julga o que você está fazendo, que te previne de algum problema. Então, se você está fazendo alguma coisa, se de repente você resolve enfrentar uma altura, essa censura moral vai tentar bloquear os seus pensamentos, vai tentar avisar, né, o seu cérebro de que aquilo pode causar um problema para você, que você pode cair, se machucar. Então, essa censura é uma tentativa de te avisar conscientemente que você está fazendo algo que pode te atrapalhar, né? E o inconsciente seria aquele medo que você não consegue definir. Essa censura, ela traz assim um medo, alguma informação, uma intuição para você não fazer tal coisa, mas que não é claro para você por quê, né? Então, a gente, num quadro de ansiedade, por exemplo, nós temos muito a ação da censura inconsciente, né? Que a gente se sente mal naquela atitude, naquele comportamento, a gente tem reações físicas, mas a gente não consegue entender muito qual é esse medo, por que eu não consigo fazer tal coisa, porque seria uma censura inconsciente. Então, ambas, entre o inconsciente e a consciência, né, essa censura, ela vai agir como um animal feroz, tentando conter as possíveis falhas do indivíduo. Então, as duas censuras vão tentar, tanto a moral como a inconsciente, vão tentar fazer com que você pare o que você está fazendo, né? Não continue, porque aquilo pode te prejudicar de alguma forma. E aí a gente tem a questão do ato falho, né? Tem bastante gente que comenta sobre isso, já virou até memes, que é uma ação espontânea do inconsciente, quer dizer, é quando a gente erra sem querer. Então, chamar o namorado do nome do ex, isso é um ato falho. Ninguém em sã consciência quer chamar o namorado do nome do ex-namorado. Mas acontece, porque de alguma forma aquela relação que você está tendo lembrou a sua ex-relação. De alguma forma veio à tona na sua mente aquele antigo namorado, né? É um estalo que dá às vezes na nossa psique, na nossa mente, e que chama aquela pessoa à tona ali. Não quer dizer que você ainda gosta, não quer dizer que aquela pessoa significa mais do que o namorado atual, não tem nada a ver com isso. É só uma forma do cérebro trabalhar com as informações, e a gente chama de ato falho porque não era para acontecer, né? Não era para ter feito isso. A mente tomou uma proporção errada, né, da situação. Mas não fica tentando interpretar dessa forma, assim, de que ainda gosta, não sei o quê, porque isso gera outras coisas, né? Toda brincadeira tem um fundinho de verdade, que é a questão do ato, né, uma forma do ato falho. O ato falho, ele é bem inconsciente, então ele vem à tona, né, sem que você tenha o controle. Agora, toda brincadeira tem um fundinho de verdade. A pessoa pode estar sendo maldosa, claro, naquela brincadeira, querendo dizer uma coisa para a pessoa que ela não tem coragem, mas se for um ato falho, ela faz aquela brincadeira sem saber que ela está sentindo aquilo,
né, sem realmente ter parado e analisado aquele sentimento. Então, ainda está no inconsciente. E existem 3 sistemas dentro da estrutura da psique. Então, dentro daquela topografia, né, então, geograficamente falando, a nossa mente se divide entre consciente, inconsciente e pré-consciente, né? Então, seria uma geografia. Andando por esse espaço geográfico, nós temos 3 personagens que a gente chama de estrutura de psique, que é o id, ego e superego. Quem está estudando a psicanálise aí no trabalho vai entender melhor isso, mas depois eu tiro dúvidas. Vocês podem me mandar, né, as dúvidas aí online que a gente vai trabalhando isso. Mas esses personagens, a gente fala personagem, mas não é bem assim que a psicanálise trata isso, não, tá? Mas eles eles fazem parte da estrutura da psique, é como a psique funciona. E eles trabalham dentro dessas zonas, né, de consciência, pré-consciente e inconsciente. O id seria aquele momento da nossa mente instintivo, seria o personagem que quer realizar os impulsos mais primitivos da nossa vida, que seria tanto de amor como de ódio, né? O erótico, o agressivo, de vida, de destruição. Então, o id é infantil, ele é imaturo, ele quer sanar as suas necessidades, os seus desejos. Ele não fica. O id não aquela parte da sua mente que não fica muito preocupado com as consequências. Ele quer simplesmente sanar aquele problema lá que apareceu naquele momento. Ou comer aquela comida deliciosa, independente se tem açúcar, gordura, se aquilo vai gerar um problema maior. Então, ele é ilógico, atemporal e é regido pelo princípio do prazer. Ele quer sanar esse prazer, ponto final. Então, seria a nossa parte compulsiva, a nossa parte birrenta, né? Esse seria o id. O ego chama o id para a realidade. O ego seria o nosso eu consciente. Seria aquela parte de nós equilibrada, né? Que tenta, que fica se ponderando entre a libido, entre aquele que é prazer e entre aquilo que não se pode fazer. Né? Então, o ego seria a nossa parte equilibrada, racional, que usa as emoções a seu favor, né? Que tem consciência do que está acontecendo, que sabe que existem limites e que esses limites também podem ser ultrapassados. Então, é uma parte bem flexível, bem equilibrada da nossa psique. E ele é responsável, né? E preocupado com as consequências e atitudes da nossa vida, mas é uma preocupação moderada. Ele olha para essas atitudes do id e tenta encontrar nessa impulsividade, nessa compulsão, um equilíbrio. Então, tenta medir aí qual seria a melhor forma de agir para não ser tão impulsivo. Já o superego, ele é totalmente moralista. Ele seria o nosso lado da psique crítico e ele tem uma certa ele vem de uma inconsciência nossa. Como que é isso? Essa moralidade, ela passa dos limites. Então, se a gente dependesse do superego, a gente não faria nada, porque tudo tem uma consequência. Todas as nossas ações geram algum resultado, bom e ruim, né? Porque toda vez que a gente escolhe para um caminho, a gente tem a gente deixa coisas para trás. Então, mesmo que você escolheu o melhor caminho a ser seguido, algum outro caminho bom também ficou para trás. Então, o superego não sabe lidar com isso. O superego, ele acha que que você tem que ficar quieto no seu lugar, na sua zona de conforto, não fazer nada que possa te prejudicar nem um pouquinho, não se arriscar. Então, o superego, ele é aquela mãe insuportável que não deixa você fazer nada, que você não deixa você se arriscar, não deixa você dirigir, não deixa você fazer uma viagem. Ele é totalmente crítico, moralista, impaciente com as coisas, né? Então, ele critica o ego, ele odeia o id, né? Acho que o id é um inconsequente.
e vira uma bagunça aí em relação a esses personagens. Então, o id seria o adolescente rebelde, o superego seria o idoso crica e o ego seria o adulto, né, consciente, equilibrado e responsável. Não tem como viver só de ego, né? Para a psicanálise, esses três estão em constante conflito, atuando, né, fazendo com que a gente chegue a uma conclusão das coisas, então não dá para eliminar nenhum deles, né? Nós precisamos disso para poder viver, né? Para ter uma vida saudável, a gente precisa do ego equilibrando o id e o superego. E a gente fala que a psique, ela é econômica e dinâmica. Então, quando esses três estão na nossa mente, fazendo todo esse turbilhão de coisas, e o ego tenta equilibrar tudo isso, é formada uma energia psíquica, gente. O id querendo fazer, o superego querendo boicotar e o ego mantendo esse equilíbrio, forma uma energia psíquica. Por isso que a psique é dinâmica. O superego, ele luta pela perfeição moral, o ego exige adequação à realidade, o id esforça para obter o máximo de prazer possível e evitar o sofrimento, né? Independente do que vai acontecer ou não. O lado econômico da psique seria o id, que é fazer o que vem na cabeça, que é, né, buscar o prazer. Imagina você todo dia lá, sombra e água fresca, só na praia, só curtindo sua vida, isso é o que o id quer. Né? É sexo, é bebida, é poder fazer qualquer coisa. E ele é econômico, porque ele não precisa racionalizar, ele não precisa ficar preocupado com pagamentos, né? Com trabalhos, com prazos. O id, né, manda todo mundo se lascar. E ele, né, ele quer mais é viver a vida. Então, isso economiza muito do cérebro. O superego, ele quebra essa economia. Por quê? Porque ele fala, ô meu filho, pode parar com isso, né? Você tem conta para pagar, você tem filhos para olhar, você tem isso, você tem aquilo, você tem um prazo para entregar seu trabalho, você tem que ler aquele livro. Então, o superego, ele é mais dinâmico. Ele quer o tempo inteiro estar colocando ordem nas coisas, ele quer o tempo inteiro estar estipulando prazos, ele entra, ele fica totalmente, né, incomodado com cada comportamento que é sentido, que é vivenciado por aquele indivíduo, tá? Então, o superego provoca um super aumento de energia. Então, enquanto o id só quer relaxar a mente, só quer deixar a vida levar, o superego quer colocar limite em tudo, quer fazer as coisas acontecerem, quer, né? A ansiedade é muito superego. Né? Aquele momento de estresse absurdo é muito o superego agindo, segundo a psicanálise. Então, implica em grande aumento de energia psíquica, né? Pois aí o impulso da morte ou de destruição provoca no organismo a necessidade de proteção. Então, o medo de alguma coisa ruim acontecer faz que o superego age dessa forma. Faz o superego ficar super cismado com as coisas, né? E fica lá, informando o sistema nervoso o tempo inteiro. Oh, cuidado, fica atento, né? Presta atenção, alguma coisa pode acontecer. Né? Você precisa parar e olhar para tudo isso. Então, o superego, ele é muito protetor. E isso causa uma energia psíquica muito grande. E aí, né, a gente fala que tem uma concepção dinâmica da psique, que representa essas várias forças e conflitos entre prazer e entre realidade, entre aquilo que eu preciso fazer, ter limites e tudo mais, e aquilo que eu gostaria de fazer, aquilo que seria legal e gostoso de realizar. Então, todo esse conflito entre o bom e o dever, entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso, causa toda essa energia psíquica e dependendo de como isso funciona, é o que dá o pane na nossa cabeça, né? É aquele momento em que a gente começa a adoecer. Quando essa energia que é despendida para um impulso não pode ser gasta, imagina, tá lá,
e de ego, superego, brigando em todos aqueles territórios e vai para a consciência e vai para o inconsciente e aquela coisa toda, essa energia ela vai emitindo informações para o cérebro e o cérebro vai emitindo informações para o corpo. Se ela não for gasta, se você só ficar pensando e você não fizer coisas, né, não relaxar quando for necessário, não trabalhar quando o superego está dizendo faz alguma coisa, o que acontece? Se ela não for gasta, ela não desaparece. Se você não usa essa energia para agir de alguma forma na sua vida, o seu cérebro vai mandar essa energia para o seu corpo. E se você não caminhar, não se movimentar, não executar a tarefa, para onde que vai isso? Para os seus órgãos. Essa energia toda vai ser canalizada incorretamente, né? A psicanálise diz que tem uma forma de transferir, sublimar, que são os mecanismos de defesa, que depois a gente vai falar sobre isso melhor. Mas, a princípio, né, essa energia não canalizada corretamente, ela vai se transformar em doença, ela vai para os nossos órgãos. E aí aqui eu trouxe algumas questões para a gente refletir nessa primeira etapa da psicossomática, que eu vou colocar lá nas tarefas de vocês, para vocês fazerem pelo Moodle mesmo, né? Por aqui mesmo, pelo Moodle. E vocês vão responder as questões conforme as instruções dessa tarefa, né? As questões são essas, né? Diferencie cérebro de mente, defina o papel do cérebro entre a psique e o soma e explique os sistemas nervosos central, periférico e autônomo. Essas questões já vão construir a parte da nossa nota, como a gente já combinou lá na sala. Todas as atividades que vocês fazem geram pontos para a nota de vocês, e essa não seria diferente. É para fazer o trabalho individual, tá? Eu gostaria que vocês fizessem online. Eu vou deixar essas questões para vocês preencherem já no campo online ali do Moodle. E coloquem também da onde vocês tiraram a informação, as pesquisas que vocês fizeram, e eu estarei disponível para tirar as dúvidas, ok? Então, essa primeira parte da psicossomática termina aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e eu estou à disposição para qualquer dúvida no horário da aula de vocês. Um beijo!